Nós falando de Ezequias, Ezequias então foi, diga, um rei bom. Mas nesse momento, ele estava enfrentando um desafio em sua vida, porque existia um exército muito forte, chamado do povo assírio. E o povo assírio, eles eram preparados para o ataque. Eles eram um povo que tinha treinamento, eles estavam destruindo tudo. Então agora a gente tem aqui, só para não confundir você, temos 3 personagens bíblicos: Isaías, o profeta; Ezequias, o rei; e Senaqueribe, que era o rei do exército assírio. Senaqueribe estava conquistando todas as cidades fortificadas perto de Judá, estava no reino do norte de Israel, e o rei Ezequias estava no reino de Jerusalém. E ele agora escutou que tinha um exército, ele viu que havia um exército que estava aniquilando, matando, roubando, entrando nas cidades fortificadas e conquistando isso. Ao invés dele pedir a direção de Deus nesse momento, ele fraquejou e ele quis fazer as coisas pela própria força. E ele pede ao faraó. Faraó era o título dado ao quem comandava o Egito. Ele diz: você pode nos ajudar nessa batalha, você pode se juntar a nós nessa batalha. O próprio exército assírio, um assessor de Senaqueribe, disse assim, essa história também está sendo contada em 2 Reis 18, 14, 16, um assessor de Senaqueribe, ele disse: olha, você vai confiar naquele, eu achei até interessante esse tema, cajado cana quebrada? Você vai confiar naquele pessoal do Egito? Quem entra naquele lugar? Se você quiser ler depois, 2 Reis 18, 21. Quer dizer, ele estava trocando a verdade, a direção divina, por aquilo que ele estava vendo. Ele disse: olha, nós estamos aqui em menor número, nós precisamos de ajuda, porque nós vamos ser cercados. E é o conhecido como o cerco de Jerusalém. E ele pede que o faraó pudesse, quem sabe, trazer o Egito, para que pudesse ajudar no exército. E nesse momento, o Senhor levanta o profeta, para falar ao povo, para falar ao Ezequias, ao rei, para falar àquelas pessoas que estavam do lado do rei, dizendo, olha, que é o versículo 19, de Isaías 30, o povo habitará em Sião, direto, e diz assim, em Jerusalém não chorarás mais. O que Ezequias estava querendo? A ajuda externa, a ajuda humana, ajuda de alguém que já era reconhecido na época como alguém que não era muito firme nas posições, que ajudava aqui, mas tomava ali, alguém que, como diz, um cajado cana quebrada. Então quem que estava sustentando era um cajado podre, era sabe, quem estava dando suporte a ele era alguém que era um pouco duvidoso. Mas Isaías agora levanta e diz assim, não chorarás mais certamente, se compadecerá de ti a voz do teu clamor. E agora o que me chama a atenção nesse versículo é o tempo dessas últimas 2 palavras. Diz assim, ouvindo-a, te responderá. Está dizendo, você não vai chorar mais, você precisa estar falando a Ele, porque a voz do teu clamor, Ele vai ouvir e vai te responder. Simples, direto e verdadeiro. Diga comigo, a voz do meu clamor, Deus vai responder. E aqui não está colocando uma condição, ouvindo-a, se você fizer isso, vai responder. Está dizendo, você não vai chorar mais, a voz do seu clamor, Ele vai responder. Eu sei que muitas vezes nós precisamos de algo em nossa vida e nós estamos no meio de um processo. Quantos já passaram pelos processos de Deus? Estamos no meio de um processo, de uma espera, às vezes é um tempo longo, mas às vezes nós precisamos de uma resposta rápida.
nós precisamos de uma resposta para hoje, nós precisamos de uma resposta para essa semana. Quantos aqui creem que Deus pode trazer uma resposta a essa semana? Este é o seu versículo, uma resposta rápida. Aqui diz que você vai clamar, porque Deus vai te ouvir e vai te responder. São 3 ações: clamar, ouvir, responder. Diga comigo: clamar, ouvir, responder. Mas muitos de nós não estamos clamando, muitos de nós não estamos orando, muitos de nós estamos terceirizando, ajuda. Pedimos ajuda para todo mundo. Entra lá no WhatsApp e começa a pedir ajuda para um, pedir ajuda para outro, pedir ajuda. Até que daqui a pouco a pessoa sumiu do WhatsApp, a pessoa foi bloqueada. Nós não temos que pedir ajuda para todo mundo primeiro, nós temos que pedir a direção divina em primeiro lugar, porque o nosso clamor Ele vai ouvir e Ele vai responder. Quantos acreditam nessa verdade? Quantos recebem essa palavra? Veja o que diz o versículo 20: e vos dará o Senhor pão de angústia. O que é isso, pão de angústia, pastor? E água de aperto. Pão de angústia e água de aperto. Quantos querem aí um pouquinho de pão de angústia e água de aperto? Pão de angústia e água de aperto. Obrigado, Jeff. Irmãos, aqui o profeta está dizendo: você vai clamar, Deus vai ouvir e vai responder. Mas você não vai estar livre de passar pelas pressões da vida. Você não vai estar livre de, às vezes, ter que se alimentar de coisas que você não queria, passar por situações que você não queria. Muitas são as aflições do justo, mas Deus os livra de todas elas. Talvez hoje você esteja dizendo: pastor, eu estou passando por esse pão de angústia, pastor, eu estou passando por essa água de aperto. Mas veja o que continua, diz a palavra: mas os teus instruidores, os teus professores, se você está sensível à voz do Senhor, Deus fala conosco através de pessoas, através da palavra, através de situações. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Eu prefiro ouvir a voz de Deus através da palavra, porque às vezes as situações, elas são situações que nos colocam em um lugarzinho que, como eu vou chegar naquele lugar? Talvez a situação seja um pão de angústia, talvez a situação que Deus permite para que a gente seja fortalecido, seja uma água de aperto. Mas quando nós buscamos a palavra, quando nós acreditamos na palavra, às vezes nós podemos ser livres da água de aperto, do pão da angústia, para que a gente possa crescer. Se você está sendo fortalecido, se você é quem você é, se o Senhor está mudando o seu caráter, se o Senhor está mudando suas palavras, se o Senhor está mudando a sua direção, se o Senhor está mudando, o seu pensamento, é porque você passou por esse momento, se alimentou e você foi fortalecido, mesmo com esse pão de angústia que deve ter um gosto ruim, com essa água de aperto. Mas está dizendo que os professores, os instruidores, eles não vão fugir. Quem é o nosso maior instrutor? Jesus, o Espírito Santo. O Espírito Santo, esse é um Antigo Testamento, mas já estava sendo falado sobre o Espírito Santo, profetizado a direção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Como voando com asas, antes os teus olhos verão a todos os teus mestres. Quantos querem estar sensíveis à voz do Espírito Santo na direção para um ano de 2025 direcionado inteiramente pelo Senhor? Nós às vezes, eu vejo esses carros elétricos que tem com direção agora, que não tem a motorista, a pessoa fica do lado. Eu acho que eu não tenho confiança ainda de andar nem de carona, mas é como se nós estivéssemos andando de carona, dizendo: Pai, direciona os meus passos, Pai, vai, me leva, eu estou confiando em Ti.
Que a gente possa no ano de 2025 dizer: Pai, eu não quero desviar para a direita e para a esquerda. Eu já tive que comer muito pão de angústia. Eu não quero mais essa água de aperto. Não, Deus, me livra, Senhor. Eu quero estar sensível à Tua voz. Eu não quero mais perder o controle. Eu não quero mais falar palavras que machucam. Eu não quero mais discutir. Eu não quero mais viver nesse lugar de tristeza, nesse lugar de depressão, nesse lugar de vazio. Mas eu quero ouvir a Tua voz todos os instantes, assim como o ar que eu respiro. Que o Senhor possa, ó Deus, me encher com o Espírito Santo, que eu possa estar perto da Tua voz, ouvindo aquilo que o Senhor tem para mim. Quantos desejam isso? Em nome de Jesus. Assim como o profeta. E o que mais lindo, esse versículo 21, é aquele versículo que faz a gente parar e dizer: uau! Diga assim: uau! E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por trás de ti, a voz do Espírito Santo. Quantos escutam a voz do Espírito Santo? Quantos acreditam que se tivessem escutado a voz do Espírito Santo quando você tinha 18 anos, você estaria livre de muito pão amargo, água amarga? Quantos querem ser direcionados aqui pelo Senhor? Deus está te sustentando. É Ele quem está te sustentando, é Ele quem está te guiando, é Ele quem está te apoiando. O nosso apoio não está em um cajado podre de pessoas que podem ajudar hoje, amanhã não, que hoje são seus amigos, amanhã estão falando de você pelas costas, que hoje te apoiam, amanhã estão traindo. Não, o nosso cajado, ele é o cetro de justiça. Nós estamos firmados nesse Deus que nunca desamparou, que nunca nos abandonou, que nunca, nos deixou na mão, mas é um Deus que tem sustentado a nossa vida e que nos leva adiante. Deus está te apoiando, e Ele que nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo, não ouvir vozes de todos os lados. Quantos aqui estão estudando? Estudam? Aimee, quem mais estuda? Eu gostaria de convidar você para ficar em pé. Quem estuda aqui, a gente quer conhecer você que está nas escolas. Pode ficar em pé por um minutinho. Deus está sustentando vocês. Não, pode ficar mais um pouquinho em pé, Vitor. Aonde você está lá no seu estudo, talvez você tenha passado por momentos difíceis, porque são tantas dores nesse mundo, são tantas situações, mas nessa manhã o Senhor está dizendo a você, Deus está te sustentando. Vamos dizer a eles: Deus está sustentando vocês. Você pode tocar aí, quem está ao seu lado, diga: Deus está te sustentando. Obrigado, você pode sentar. Deus está te sustentando. No trabalho, Deus está te sustentando. No casamento, Deus está te sustentando. Na educação dos seus filhos, Deus está te sustentando. E veja o que diz a palavra que está por detrás de ti, dizendo: esse é o caminho. Esse é o caminho. Irmãos, essa é a voz que nós precisamos lutar, ouvir, estar sensíveis, pagar o preço, dizer: Pai, eu quero ouvir essa voz que está dizendo: este é o caminho, este é o caminho. Porque se você estiver sensível e perguntar antes, você não vai entrar em ciladas, você não vai ter que correr atrás depois, você não vai ter que, se arrepender depois, porque essa voz está dizendo a você: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. Essa é a voz do Espírito Santo falando à igreja nessa manhã. Não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Vamos estar baseados na palavra de Deus, todos os dias, todos os instantes. Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Essa é um chamamento para a igreja nesses dias. Não deis lugar ao diabo, mas seja guiado pelo Espírito de Deus.
Os teus ouvidos vão ouvir a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Porque se não for essa voz que estiver falando, você vai ouvir outras vozes. A voz da destruição, a voz do fracasso, a voz que veio para matar, a voz que veio para roubar a esperança. Mas essa é uma manhã que o Senhor nos acorda, nos chama, nos levanta, para que a gente possa ter uma mudança de mente, metanoia, para que a gente possa ter uma mudança de atitude nessa manhã, e estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Amém? Quantos recebem essa palavra nesse dia? Eu quero orar por você. O Senhor está nos apoiando, mesmo que você sinta que cometeu uma falha. Ezequias, sendo um homem que agradou a Deus, cometeu essa falha, mas Deus chamou o profeta, e essa palavra ecoa até nos dias de hoje. Assim também o Senhor está aqui com o seu perdão, sua misericórdia, sua graça, para levantar o seu coração, para levantar a sua alma, seus pensamentos, fortalecer o seu espírito. Feche os seus olhos nesse instante. Feche os seus olhos, concentre-se em Deus. Diga: Pai, eu quero ouvir essa voz, Senhor. Eu quero ouvir a voz do Espírito Santo. É você e Deus nesse próximo minuto.